Afinal, como é que o Brasil virou uma república? Olha, a história que a gente costuma aprender na escola, ela simplifica demais um momento que foi super complexo. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente desconstruir essa narrativa. Vamos explorar as ideias, os conflitos e principalmente as contradições que marcaram de verdade o nascimento da nossa república. Para a gente conseguir entender o que aconteceu em 1889, é fundamental a gente tentar sentir como era o Brasil daquela época. Imagina só, de um lado tinha essa vertigem e aceleração das cidades, sabe? Tipo o Rio de Janeiro, que estava a todo vapor, em plena modernização. E do outro, do outro lado, era o marasmo do interior. Um lugar onde o tempo parecia passar de um jeito diferente, ditado ali pelo coronelismo e pelas marcas de uma escravidão recém-abolida. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que um país tão dividido, com dois mundos tão diferentes, conseguiu fazer uma mudança de regime tão radical? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos começar então pela versão mais conhecida, a história oficial. Aquela que acabou virando o grande mito fundador do novo regime. Essa é a imagem clássica, né? Aquela imortalizada em tantas pinturas, um ato heróico, decisivo, que da noite para o dia simplesmente transforma o Brasil. Uma narrativa bem simples, bem limpinha e, como a gente vai ver, uma narrativa profundamente incompleta. Pois é, mas foi realmente tão simples assim? A resposta curta é: de jeito nenhum. Por trás daquela parada militar do Deodoro existia um verdadeiro caldeirão de ideias, de disputas, de projetos que batiam de frente um com o outro. A realidade, na verdade, era bem mais complexa e, por isso mesmo, muito mais fascinante. Então vamos mergulhar agora no que era o cerne de todo esse debate. Porque a proclamação ela não foi um ato isolado, sabe? Foi o resultado de uma batalha de ideias muito intensa que acontecia dentro do próprio movimento republicano. Basicamente, o movimento republicano estava rachado em duas visões que eram totalmente opostas. De um lado, a gente tinha o grupo do Quintino Bocaiúva, que defendia uma transição mais suave, negociada com as elites, sem quebrar tudo, sabe? Já do outro lado estava o Silva Jardim, que pregava uma revolução popular para valer. Uma revolução que trouxesse todo mundo para dentro, incluindo mulheres, estrangeiros, para criar algo radicalmente novo. E o Silva Jardim não aliviava nas críticas, não. Ele via essa abordagem mais branda do Bocaiúva como algo vago, estéril, anárquico, atrasado e utópico. Para ele, era um caminho ineficaz e até perigoso, porque ele tinha muito medo que tudo acabasse sendo só uma mudança superficial, só para inglês ver. Aliás, esse era o ponto central, o grande medo do Silva Jardim. Ele dizia: é preciso evitar que a república seja a monarquia sem um imperador. Ou seja, o receio era de que, no fim das contas, a gente só trocasse um nome no poder, mas mantivesse a mesmíssima estrutura social excludente de sempre. E no fim das contas, o que prevaleceu? Bom, o que aconteceu em 15 de novembro não foi a revolução que o Silva Jardim sonhava. Foi um golpe militar que acabou impondo a visão mais conservadora. E o povo que deveria ter sido protagonista dessa história toda, assistiu a tudo de longe, como se fosse um mero espectador. Certo? Agora que o novo regime estava instalado, ele precisava de uma lei fundamental, de regras do jogo. E é aí que entra a primeira Constituição Republicana, a de 1891. Vamos dar uma olhada em como ela refletiu todas essas tensões e contradições daquele momento. Essa nova Constituição falava muito em cidadania, mas a grande pergunta é: cidadania para quem? Porque a lei foi bem clara, bem explícita em deixar de fora a imensa maioria da população. Analfabetos, mendigos, mulheres, soldados de baixa patente, todos eles ficaram de fora do direito ao voto. E é importante entender, essa exclusão em massa não foi um acaso, foi um projeto. Um projeto que garantiu que o poder continuasse nas mãos dos mesmos de sempre e que moldou a política brasileira por muitas e muitas décadas. Só que ao mesmo tempo, e aqui está uma das grandes contradições, a Constituição trazia avanços que eram notáveis para a época, muito inspirados em ideais liberais positivistas. Coisas como a separação entre igreja e Estado, a liberdade de religião, o casamento civil, o ensino público laico, a garantia do habeas corpus, eram ideais muito modernas que criavam um contraste gigantesco com aquela exclusão social toda. O grande desafio, claro, era fazer com que esses ideais saíssem do papel e virassem realidade. Agora vamos pensar um pouco. Um regime que nasce de um golpe militar com pouquíssima legitimidade popular, ele precisa desesperadamente de algo para unir a nação. Precisa de um símbolo, precisava de um herói. O grande desafio era justamente esse:
como fabricar uma identidade comum, um sentimento de que todo mundo pertencia àquilo, para uma república que foi, na verdade, construída de costas para o povo. A solução encontrada não foi olhar para o futuro, mas sim pegar uma figura do passado e remodelar ela para servir aos interesses do presente. E o escolhido para esse papel foi Tiradentes. A escolha foi muito conveniente, claro. Ele tinha sido executado como traidor pela coroa portuguesa, o que fazia dele o inimigo perfeito do antigo regime. Então o que fizeram foi resgatar a figura dele e construir deliberadamente uma nova imagem. A arte da época, por exemplo, começou a retratá-lo de um jeito muito específico, com uma aparência parecida com a de Jesus Cristo. E assim, um conspirador político do século XVIII foi transformado num mártir, quase um santo para essa nova pátria republicana. E todo esse processo ilustra com perfeição o que o historiador José Murilo de Carvalho explica sobre a criação de mitos. Ele diz que a formação de um mito ela pode acontecer até mesmo contra as evidências dos documentos, porque o imaginário coletivo ele pode interpretar os fatos de acordo com os seus próprios mecanismos simbólicos. Ou seja, o que importa não é tanto a verdade histórica, mas a força daquela narrativa para unir as pessoas. Bom, e tudo isso nos leva a uma conclusão que, na verdade, revela a imensa contradição que está na própria origem da República Brasileira. O ponto central é exatamente este. A República Brasileira nasceu de uma contradição profunda. De um lado, você tinha ideais super progressistas no papel, na Constituição, mas do outro, a realidade era de exclusão social e de um controle muito forte das elites. Foi, no fim das contas, um projeto que prometia o futuro, mas que continuava com os pés fincados no passado. E é isso que nos traz aquela pergunta que, na verdade, ecoa até hoje. Se a República foi proclamada em nome do povo, mas sem que o povo participasse e, na prática, até excluindo a maior parte dele, para quem, afinal, essa República foi feita? É uma reflexão que é absolutamente essencial, não só para a gente entender o nosso passado, mas principalmente para a gente encarar os desafios do nosso presente.